Salmo 61 diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Anseio habitar no teu tabernáculo para sempre, e me abrigar no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, os seus anos por muitas gerações. Permaneça ele diante de Deus para sempre. Prepara-lhe amor e fidelidade que o preservem. Então cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente pagarei os meus votos de dia em dia. Salmo de Davi. Irmãos, eu quero colocar um título nesta mensagem: os limites de Deus para as nossas vidas. Os limites de Deus para as nossas vidas. Sobre oração. A oração é uma prática de fé. Nós temos a fé, aquela fé que você acredita que algo vai acontecer. Agora tem aquela fé que se refere à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual, ou seja, a nossa vida cristã é uma vida de fé. E a oração, ela é uma prática da nossa fé. A oração é uma prática da nossa vida cristã. Então todo cristão, todo homem, mulher de fé, ele irá orar a Deus. Quanto mais ainda em tempos difíceis. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Apenas a parte A do versículo 13 de Tiago 5 fala assim: é uma pergunta, está alguém aflito? Ore. Tiago falou para nós orarmos a Deus se nós estivermos aflitos. É uma orientação da palavra. É tão interessante isso, a oração e a nossa vida de fé é tão interessante, porque assim, o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que acontecerá no amanhã. E nós também não enxergamos o mundo invisível. O mundo invisível nós não conseguimos enxergar. Só que Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza do que vai acontecer. Ou seja, o amanhã que pertence a Deus, que nem Satanás sabe exatamente o que será o amanhã. A Bíblia fala que pela fé nós esperamos essas coisas. E ela fala ainda que é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, através da nossa fé, o amanhã acontece. E aquilo que nós não vemos, não enxergamos, se concretiza, se materializa. Então nós devemos sim orar. E muitas das vezes nós não pedimos aquilo que nós precisamos, e esse é o nosso erro. Porque nós falamos, Deus sabe. É claro que Deus sabe do que nós precisamos. Mas a Bíblia, ela também nos orienta a nós orarmos segundo a nossa necessidade. A Bíblia nos orienta para nós pedirmos, orarmos, segundo aquilo que nós estamos precisando. E este salmo fala justamente isso, da oração de Davi. Era ungido
escolhido por Deus, Deus era na vida dele, mas ainda assim, mesmo assim, ele era um homem de oração. E nas lutas que Davi enfrentava, nas necessidades que ele tinha, você vai ver Davi orando, Davi clamando, pedindo a Deus por aquilo que ele precisava. E o primeiro pedido que Davi fez neste salmo, que é o limite das forças dele. Ele faz uma oração segundo os limites da força, ou seja, segundo as necessidades que ele tinha, mas também a oração era por causa da limitação que ele tinha, das forças que eles tinham, que eram limitadas. Então Davi fala assim: Senhor, coloca a Salmo 61, versículo 2, coloca primeiro nessa versão mesmo, depois na NVT. Não, coloca nessa versão mesmo. Ele fala que quando o coração dele se abater, e ele pede para Deus levá-lo para uma rocha que é mais alta do que ele. Agora coloca na NVT. Ele fala que quando o coração dele estiver sobrecarregado, outras versões falam desmaiado, leva para uma rocha que é mais alto do que eu. Davi, ele está falando assim: Senhor, e vou comentar, Davi, ele era um homem de guerra. Senhor, eu estou em lutas constantes, eu tenho muitas lutas na minha vida, mas eu sei que alguma das vezes pode ser que eu não vou conseguir vencer não, alguma das vezes eu não vou conseguir suportar essas lutas, que elas são grandes demais. Aí Davi fala assim: Senhor, se o Senhor perceber que o meu coração irá desmaiar, naquele momento eu quero te pedir algo: me pega e me leva para uma rocha que é mais alto do que eu. Se o Senhor vê que as minhas forças estão se acabando, se o Senhor vê que a luta está maior do que eu possa suportar, me pega e me coloque em um lugar seguro, um lugar onde eu estarei, um lugar onde eu encontrarei proteção. Olha só como que ela é uma oração inteligente, porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala assim, que não veio sobre nós senão tentações no âmbito humano, mas Deus é fiel, que não irá permitir que nós sejamos tentados acima das nossas forças, acima daquilo que nós possamos suportar, e junto com a tentação Ele dá o escape. A Bíblia fala que Deus é tão fiel, que Ele não vai permitir nós sermos tentados acima do que nós possamos suportar, e junto com a tentação, na hora que Ele vê que você, que eu, que nós não vamos aguentar mais, aí Ele abre uma porta, aí Ele abre um escape, aí Ele dá um escape para nós conseguirmos escapar daquela tentação. Então Davi falou assim: Senhor, se o Senhor perceber que eu não vou dar conta, me pega e me leva para uma rocha. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero perder, Senhor, eu não quero perder essa luta, eu não quero, eu entrei nessa luta, mas eu não quero perder essa batalha, eu não quero morrer em pleno vigor dos meus dias, Senhor, eu não quero, estou comentando, Senhor, eu não quero me acidentar, eu não quero ficar inválido em uma cama e dependendo dos outros, eu não quero, Senhor, viver o resto da minha vida com essa doença, com esse sofrimento. Senhor, eu não quero perder isso daqui, Senhor, eu preciso escapar, Senhor, eu preciso sair dessa luta, eu preciso resolver este problema, e eu não estou dando conta. Aí ele faz uma oração: me pega e me leva para esta rocha que é mais alto do que eu. Porque qual que é o entendimento dele? Na hora que não aguentar mais, que o Senhor me pegar e me levar, certamente o Senhor vai me levar em um lugar onde eu estarei seguro, porque a partir do momento que o Senhor me pega e me leva para um lugar, eu estou na responsabilidade do Senhor.
Aí a luta saiu das minhas mãos e passou para as tuas mãos. Aí as coisas que estavam saindo do meu controle, agora elas passaram para o teu controle, porque o Senhor assumiu. O Senhor me assumiu. O Senhor me pegou e me levou. Então, se o Senhor me pegou e me levou para um lugar seguro, significa que agora eu posso estar tranquilo, agora eu posso viver em paz, porque agora, se o Senhor me levou lá para aquela rocha, Ele sabe que naquele lugar os inimigos não me atingirão, naquele lugar as ondas não chegarão até lá. Então ele fez esta oração. Ou seja, se o Senhor conhece o meu limite, o Senhor conhece até onde eu aguento, o Senhor conhece e sabe. Se o Senhor vê que chegou nesse limite, toma conta, pega nas tuas mãos e me ajuda. Irmãos, nós louvamos a Deus porque o Senhor falou isso também para Paulo em 2 Coríntios. Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava passando uma luta, um espinho na carne, e Deus falou para ele: olha, eu vou te dar uma graça que vai ser suficiente para isso que você está vivendo. Irmãos, então este é o Deus que nós servimos, Ele faz isso, você crê? Amém? Olha só, agora no versículo 5, ele fala assim: deste-me a herança dos que temem o teu nome. Coloca, Gabi, na NVT, isso. Me deste a bênção reservada para os que temem teu nome. Herança, bênção. Davi está dizendo: Senhor, aquilo que está preparado para mim, eu quero que o Senhor me dê. Me dê. Eu quero usufruir, eu quero tomar posse daquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Lá em Israel, todo mundo tinha herança, sabia? Porque a terra, ela era passada de pai para filhos, pegando o sexo masculino. Então ia passando de pai para filhos, de pai para filhos. Então Israel sempre, se Israel fosse fiel, é claro, sempre existiria herança. Todos teriam uma herança. Então Davi está falando assim: Senhor, a herança que está reservada para mim, eu quero receber. Senhor, eu quero aquela bênção que o Senhor preparou para mim, para minha vida, para minha vida. Olha só, ele não está pedindo aquilo que Deus não tem para ele. Tem coisas que Deus não tem. E aqui existe o limite. Porque Deus, Ele tem algo para nós. E quando nós queremos além do que Deus tem, já é ganância. Já é ganância. Deus tem algo preparado para nós, e além daquilo que Ele tem para nós preparado, já é ganância da nossa parte. Deus já não tem aquilo mais, mas nós estamos querendo algo que está além dos limites que Ele tem para nós. Isso não é de Deus. Olha só, Ele falou assim: eu quero aquilo que me cabe, eu quero a minha porção, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Olha só como que Ele faz essa oração. E Ele está falando, como eu disse, sobre herança. E todos eles tinham herança. É errado pais deixar heranças para filho? Tem alguma das frases, você já ouviu alguns pais dizerem assim: eu não vou deixar nada para meu filho não. Meu filho que vai ter que se virar e conquistar as coisas na vida dele. Eu não vou deixar nada para ele. Eu vou deixar o estudo para ele. Mas isso também é ignorância. A herança, o que eu vejo, o meu entendimento,
Claro, a principal herança que nós podemos deixar para os nossos filhos são heranças espirituais. É passar uma vida de fé para os nossos filhos. Isso eu vejo que é o principal. Como Davi falou para Salomão: Salomão, conheça o Deus do teu pai. Ponto final. Salomão seria o herdeiro do trono. Davi falou: conheça o Deus do teu pai. Davi também deixou um ensinamento como herança, e eu vejo isso que é muito bom, né? Davi falou para Salomão: Salomão, você guarde os mandamentos, obedeça a palavra, peça sabedoria. Davi deixou heranças para o seu filho. E outra herança, eu vejo o caráter, né? Nós transmitirmos para os nossos filhos o caráter, a integridade, que os nossos filhos tenham realmente, seja uma pessoa de caráter, íntegra. Isso é importante. Importante também deixarmos o conhecimento, porque como nós falamos, o conhecimento ninguém rouba, uma profissão, o estudo, o conhecimento, tudo isso é herança. Legado espiritual, caráter, né? O conhecimento, tudo isso é herança. Mas também, bens materiais também são herança. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, que os pais devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Os pais devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. E se os pais puderem deixar, além da herança espiritual, do caráter, do conhecimento, se os pais puderem deixar também heranças materiais, isso também são bênçãos. Isso também é bênção. Isso também é algo que é bom, é algo que não é ruim. Então, o que está fora disso é totalmente ignorância das pessoas, ou egoísmo. O egoísmo até dos pais contra os seus próprios filhos. Davi falou então, né, Senhor, deste-me a bênção, a herança que estava reservado para mim. Irmãos, sabe, ele pediu essa bênção que Deus tinha para ele. Se você pegar Gênesis capítulo 22, versículo 13, versículo 14, quando Deus chamou Abraão para o monte, Deus falou o que para Abraão lá no monte? Quando ele ia sacrificar o seu filho, Abraão olhou e tinha o quê? Um cordeiro preso no arbusto pelo chifre. Abraão precisava de um cordeiro. Abraão precisava de um cordeiro. O Senhor preparou um cordeiro para ele. Aquilo que nós precisamos, o Senhor é fiel para nos preparar. Coloca, Gabi, Gênesis 22, versículo 14, por favor. Abraão chamou aquele lugar Javé Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Lembra o que Davi falou? Davi falou: Senhor, me leva para a rocha mais alta do que eu. Deus pegou e levou Davi para o monte. Esse é o sentido. Se Deus levou ele para o monte, Deus levou ele para um lugar onde ele teria todas as coisas que ele precisar, que ele iria precisar. Gênesis 22, foi Deus que chamou Abraão para o monte. Então, se Deus chamou Abraão para o monte, falou para Abraão colocar o filho dele no altar, o que a palavra está falando? O monte é do Senhor. No monte do Senhor se providenciará. Deus não é Deus de confusão. Deus levou Abraão para o monte. Lá naquele monte ele providenciou o cordeiro para o sacrifício. E Davi está falando: me leva para o monte, para a rocha, porque lá vai ter a provisão de Deus que eu preciso. Irmãos, exatamente o que Abraão precisava, Deus providenciou para ele. Exatamente daquilo que ele precisava. Então, irmãos, Deus, ele deu a bênção que Abraão precisava naquele momento. Deus sabe do que você está precisando. Não é errado você pedir aquilo que você está necessitando, é certo. E a Bíblia fala que Deus, ele é fiel para te conceder exatamente o que você precisa.
A partir do momento que Deus chamou Abraão para o monte, agora as coisas estariam no controle dele. Veja bem, você chama uma pessoa para almoçar na sua casa, você irá preparar o almoço para a pessoa, e a partir do momento que a pessoa entrou na sua casa, que foi convidada para o almoço, é certo que terá um almoço. A pessoa não vai convidar você para a casa dela para almoçar e deixar você sem almoço, não tem lógica isso. Veja, o monte é do Senhor. A partir do momento que Deus chamou ele para o monte, para o lugar dele, o monte é de Deus. É como se a casa fosse de Deus. Abraão, estou te convidando para você vir na minha casa. Na hora que Abraão chegou lá, tinha o que ele precisava. Se Deus está dando uma direção, está chamando você para um lugar, vai ter tudo o que você precisa naquele lugar. Deus não é Deus de confusão. Se Ele nos direcionou para ali, haverá tudo o que nós precisamos naquele lugar. Aleluia! É por isso que Davi fez essa oração: Senhor, me leva para esta rocha, porque eu sei que se o Senhor me levar, tudo que eu irei precisar estará preparado ali. Tudo. Irmãos, como que Deus pode fazer estas coisas? Eu lembro da história de um homem em Guaratinguetá, quando eu fiz a aeronáutica lá. Eu fiz um curso na aeronáutica, melhor dizendo. Este homem era muito legal. Na época ele era subtenente, e ele era muito assim, um cara bacana mesmo. Pensa um cara legal. Mas um monte de gente falava mal dele, porque ele só curtia a vida, e porque ele aproveitou a vida tanto que ele aposentou, pegou a época boa da aeronáutica, aquela época que ganhava muito dinheiro. Ele aposentou, ele não tinha nenhuma casa para morar, e as pessoas falavam mal dele por causa disso, porque ele não tinha uma casa, e ele, mesmo aposentado, muitos anos aposentado, ainda ele morava de aluguel. Irmãos, este homem fez algo que mudou completamente o testemunho dele, completamente. Chegou um dia que ele faleceu, e as pessoas falavam mal justamente disso, porque ele não deu uma casa para a mulher, só que ele fez algo que as pessoas talvez não sabiam. Irmãos, ele mudou o testemunho dele, porque ele fez um seguro de vida. Ele fez um seguro. Isso é testemunho, tá? Experiência, testemunho não é doutrina, não é mandamento, não é regra. Estou falando testemunho. E ele fez um seguro. E quando ele morreu, o seguro foi tão alto que ele deixou, que a esposa dele comprou um apartamento para ela. Ele tinha, acho que 3 filhas e um filho de criação. Um filho que ele adotou, né? Melhor dizendo. Ele deixou o dinheiro também, um dinheiro muito bom para cada uma das filhas dele e também para o menino. Também deixou também uma bênção para o menino que ele havia adotado. Então, este homem, ele era muito bacana, ele era legal. Mas realmente ele cometeu esse erro na vida dele. Ele cometeu esse erro. E não tinha deixado, não tinha... A mulher dele morava de aluguel. Mas ele conseguiu, ainda no final da vida dele, ele conseguiu mudar aquela situação. Ele conseguiu mudar aquilo ali. Ele conseguiu dar um jeito de que aquele erro que ele tinha cometido na vida dele fosse revertido, fosse transformado. E realmente ele deixou a esposa dele muito bem depois, no dia que ele veio a falecer. Ele deixou. E ele conseguiu fazer isso ainda em vida, para que quando ele morresse, aquele erro da vida dele fosse suprido. Na morte dele, suprisse aquele erro que ele havia cometido durante a vida dele. De maneira que aquilo que todo mundo falava mal dele, quando ele morreu, não tinha mais do que falar, né? Não tinha mais do que falar. Irmãos, ele teve esse entendimento, ele fez isso. Se ele servia a Cristo ou não, eu não sei dizer isso. Se ele teve, melhor dizendo,
se ele teve um encontro com Cristo no final da vida dele, eu não sei dizer. Eu sei que ele conseguiu fazer isso. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você que tem essa vida de fé com Deus, você que acredita em Deus, você que ora, você acha que Deus não pode também reverter qualquer situação na sua vida? Que Deus também não pode te atender da mesma maneira que Ele atendeu Davi? Ou seja, Senhor, quando o Senhor vê que a luta está passando dos meus limites, assuma o controle. Assuma. Você acha que Deus não pode te atender nesse pedido? E no outro pedido, você acha que Deus também não pode te atender? Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero usufruir, eu quero tomar posse. Eu quero receber aquela porção, aquela bênção, não aquilo que o Senhor não tem, aquilo que o Senhor tem, eu quero para mim. Mas ele fez outro pedido. Esse pedido, ele era acompanhado de outros pedidos. No versículo 5 ele falou: Senhor, a bênção que o Senhor me deste, eu quero essa bênção, eu quero. Mas aí no versículo 6 ele fala assim: Senhor, me dê anos de vida para eu viver o que o Senhor tem. No versículo 6 ele fala: acrescente muitos anos à vida do rei. Ou seja, Senhor, o Senhor vai me dar isso? Então eu quero que o Senhor me dê vida para usufruir isso. Agora olha o que ele fala no versículo 7. Eu quero que o Senhor, que o teu amor e a tua fidelidade me guarda. Por quê? Eu quero essa bênção que o Senhor tem reservada para mim. Eu quero que o Senhor me dê anos de vida para usufruir isso. Só que eu quero viver bem. Não adianta o Senhor me dar a bênção, me dar anos de vida e eu não conseguir viver isso. Viver uma vida triste, angustiada, acamado e cabisbaixo, quebrado, arrebentado. Não. Eu quero que o Senhor me dê a sua bênção, e eu quero que o Senhor me dê condições para eu viver e usufruir dessa bênção, e eu quero também que o Senhor me dê qualidade de vida. Eu quero que o Senhor me dê condição, eu quero que o Senhor me guarde, eu quero que o teu amor, a tua fidelidade me guarde de tal maneira que eu possa usufruir bem disso que o Senhor vai me entregar. Amém? Amém? Aí olha o que ele fala no outro versículo, no último: então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Então eu vou te louvar por tudo isso que o Senhor fez na minha vida, porque no dia que as minhas forças estavam se acabando, o Senhor me sustentou, e aquilo que o Senhor tinha para mim, o Senhor me deu, e o Senhor me deu condições para viver aquilo ali, condições de vida. O Senhor me deu vida, mas o Senhor me deu uma qualidade de vida. O Senhor me cercou com o teu amor e a tua fidelidade. O Senhor me guardou para que eu vivesse o que o Senhor tinha na minha vida. Por isso eu vou te louvar, por isso eu vou te cantar. Coloque de novo Tiago 5,13. Olha como ele começou. Esse salmo começa com a oração dele, e o final termina com ele louvando. Por quê? Porque ele tem uma luta na vida dele, mas essa luta ele consegue vencer. Então ele termina cantando. Olha o que diz Tiago 5,13. Está passando por alguma dificuldade? Ore. Está feliz? Cante louvores. Amém? Ou seja, se ele começou orando e terminou cantando, o que aconteceu na vida dele? O pedido dele foi atendido, e assim vai acontecer com você. O pedido também será atendido. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, tem tempo que a gente ora porque a gente está aflito, mas tem tempo que também a gente canta, louva e adora, porque Deus também é fiel para atender o seu pedido e a sua oração. Você crê nessa palavra? Olha só, tem algo dentro de nós que nos faz crer, ainda que a nossa fé seja pequena, mas tem algo dentro de nós que nos faz acreditar. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque se nós não acreditássemos, ainda que seja um pouquinho, nós não estaríamos aqui. Como aquele homem no tanque, o paralítico na beira do tanque, nunca recebeu a bênção, mas
tinha algo dentro dele que o fazia acreditar, porque ele estava ali naquele lugar. Você está aqui nesta manhã, eu creio que o Senhor te trouxe aqui, e tem algo de você que te faz acreditar, porque senão você não estaria aqui, você não estaria ouvindo a palavra. E eu quero orar por você, aleluia, aleluia, porque eu quero que esta palavra se cumpra na tua vida. Eu quero que essa palavra se cumpra na tua vida. Se você for desmaiar, que você desmaie nos braços do Pai. Se você não estiver aguentando mais e for cair, que você caia nos braços de Jesus, porque os braços dele são fortes, ele te sustenta, ele te aguenta, ele te aguenta. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amado Deus e soberano Pai, Senhor, Deus, o que o Senhor não tem para nós, nós não queremos. Vai tirando, Pai, da nossa vida, vai tirando do nosso caminho tudo que o Senhor não tem. Se tem uma porta aberta e essa porta não é para nós, pode fechar, pode fechar, pode fechar. Se está chegando algum prato disfarçado de bênção, lança ele por terra agora, quebra ele, Pai. Se tem alguma porção vindo para nós, mas não é tua, o Senhor não tem para nós, é do cão, Deus, lança ela por terra, queima ela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Mas agora aquilo que o Senhor tem, que Satanás não coloque o dedo, o que o Senhor tem para nós, que o adversário não venha colocar a mão suja dele. E cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, o que o Senhor tem para ela, Pai, que Satanás tire a mão, tira o dedo sujo agora. Deus, se o Senhor tem, vai chegar. Se é do Senhor para o teu filho, para a tua filha, vai se cumprir, vai acontecer, porque tu és fiel. Agora, Pai, meu Deus, aquele ditado que a pessoa fala que nadou e morreu na praia, não é ditado para o teu filho, não. Não, o que é para nós é a tua palavra, não é ditado popular, não. Ditado popular que nada e morre na praia, não é para nós, não. O que é para nós é a palavra, é a palavra, é a palavra. E a palavra fala: o Jordão vai parar de correr, você vai atravessar o Jordão, você vai usufruir do que Deus tem do lado de lá. Uraba yaste da calabashandere calabas. Aleluia, aleluia, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, é a palavra. E a bênção de Deus então, que ela vem acompanhada com vida, aleluia, e com saúde, e com qualidade, com proteção, para você usufruir do que Deus tem para você. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor falou que tiraria o povo do cativeiro, tem uma palavra do Senhor que fala assim: vocês não vão sair correndo, não, vocês não vão sair como fugitivo, não, vocês não vão sair assim, não, vocês vão sair andando, tranquilo, porque o Senhor estará na frente de vocês. Aleluia. Isso é bênção de Deus, é quando Deus abre a porta e concede algo, irmãos, com paz, com saúde, com tranquilidade, com alegria, com satisfação. Isso é de Deus, isso é de Deus, isso é pão de aflição, é de Satanás, não é o que Deus tem para nós, não. O que Deus tem para nós é diferente, e que este Salmo 61 se cumpra em nossas vidas, no nome de Jesus.